Fiel! Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô Fiel! Fiel, vamos para as notícias do Corinthians hoje, nesta sexta-feira, porque tem clássico no domingo. Tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians pelo Brasileirão. Santos levou uma trauletada no meio da semana para o Palmeiras pela Copa do Brasil e tá sentido, quer se recuperar em cima do Corinthians. Mas isso não vai acontecer não, porque o Corinthians precisa vencer no Brasileirão, Fiel. Precisa pontuar para se afastar, distanciar do fantasma da zona de rebaixamento. Porque 32 pontos é pouco ainda. Fiel, chega representando com like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ver as notícias do Corinthians. Vamos lá, Fiel, representa. A parada é a seguinte, minha gente, olha só, mais uma disputa entrou no jogo financeiro do Corinthians, é isso mesmo. Juliano, lembra dele? Ex-meia do time, processou o clube por uma dívida. Corinthians fez um acordo com ele e não pagou, e aí o menino resolveu entrar na justiça para receber. O Corinthians já está com uma fila de transferban, quem sabe mais uma confusão aí. Em meio à crise política e financeira, o Diniz vai acertando os detalhes, porque tem clássico no final de semana. E o Corinthians segue se preparando para o clássico contra o Santos, que acontece no próximo domingo em Itaquera, 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão, que neste momento ocupa a 10ª colocação, caiu algumas posições, até porque vem de 2 derrotas. Perdeu para Curitiba e também para o Cruzeiro nas últimas 2 rodadas e por isso está na 10ª colocação. Os 2 jogos o Corinthians acabou perdendo pelo placar de 2-1, né? Todos os ingressos foram vendidos para este jogo, expectativa de mais de 45 mil torcedores, a torcida do Timão podendo ver finalmente o Memphis Depay começar como titular pela primeira vez de contrato renovado e também a volta do Yuri Alberto, jogador importantíssimo, artilheiro do Timão nesta temporada, que não atua desde o dia 30 de julho, quando sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Yuri já treina sem restrições com o restante do elenco. Nesta quinta-feira, 2 jogadores importantes não vieram para o gramado do CT Joaquim Grava. Um deles, o Breno Bidon, por conta de um problema no joelho, ele que acabou tendo um trauma no joelho no treino da última quarta-feira. Nesta quinta-feira, mais uma vez, ele ficou de fora. E o outro jogador que não esteve no gramado foi o Carrilho, que foi titular na última partida contra o Curitiba e foi preservado para controle de carga. De qualquer maneira, o Bidon está fora deste jogo. Ele recebeu contra o Curitiba o 3º cartão amarelo. Por outro lado, o Garro estará de volta, ele que cumpriu suspensão automática na partida do Timão em Curitiba, na derrota do Timão para o Curitiba por 2-1. Lembrando também que o Bidon é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians desde a chegada do técnico Fernando Diniz. 25 jogos com 2 gols marcados e um desses gols certamente a torcida do Timão vai demorar para esquecer, que foi o gol marcado contra o Rosário em Itaquera, que valeu a vaga do Timão para a fase de quartas de final da Taça Libertadores da América. Por falar em Libertadores, a Conmebol definiu nesta quinta-feira datas e horários dos próximos jogos do Timão na competição sul-americana contra o Estudiantes de La Plata. Primeiro jogo do Timão pelas quartas de final será em La Plata no dia 9 de setembro, às 9h30 da noite, e o jogo da volta no dia 16 de setembro, uma semana depois em Itaquera, também às 9h30 da noite. Outra informação importante do Corinthians, que hoje aconteceu uma reunião entre vários dirigentes, inclusive o presidente, seus assessores lá, com um pessoal que propôs ali uma SAF nos moldes todos particulares, a Safiel, que teria venda de ações e tal, cada um poderia comprar uma quantidade de ações, enfim. Há muito tempo a diretoria vinha resistindo a esse tipo de encontro, a entender melhor, ouvir essas pessoas que estão propondo esse modelo de SAF para a equipe do Corinthians. A conversa aconteceu, algumas perguntas foram realizadas, algumas respostas ainda precisam ser encaminhadas, mas o que a gente pode registrar que é a primeira reunião efetiva entre as pessoas que propõem a realização da Safiel e a direção do Corinthians, até porque a situação financeira está ficando insustentável, já está insustentável há muito tempo, mas ela começa
a seguir um caminho ainda mais perigoso, 3 milhões no mínimo de dívida, e fora o que vem pela frente. Enfim, pode ser uma proposta e uma transformação do Corinthians em SAF, com essa alternativa aí da Safiel, que a diretoria hoje resolveu ouvir. Não há nada definido, foi apenas uma primeira conversa e vamos aguardar para ver como encaminha essa situação, que é desejo da torcida, é desejo de muita gente que o Corinthians encontre um caminho para pelo menos ter um rumo para tentar encontrar uma solução financeira para um problema que cada vez mais caminha para insolvência, para uma solução cada vez mais distante, se nada for feito, se for mantido a mesma maneira de gestão do clube. Enfim, aguardar os próximos passos dessa história. Agora, hein? Inter 0, Grêmio 0. Cara, cada vez que o Inter entra em campo, cada vez que o Inter não faz gol, cara, que desesperador é lembrar que o Corinthians caiu para um time desse, cara. Como é ruim esse time do Inter, como é limitado, como não tem banco. E aí você vê o Grêmio. Era exatamente o para... Olha, eu vou te falar, o Grêmio ainda não estava com o jogo controlado como a gente estava. A gente estava com o jogo lá muito mais controlado que o Grêmio. E nós demos 6 minutos de bobeira, tomamos 2 gols idiotas. E aí trouxe aquela montanha grande para subir e ficou mais difícil na volta, né? Era só fazer igual o Grêmio, 0-0. Era só trazer o 0-0. Se a gente traz o 0-0, nenhum cenário na volta que acabou acontecendo, a gente estaria eliminado. Fez 1-0, tá passando. Fez 1-1, pênalti. Fez o 2-1, tamo passando. E aí eles com aquele time ruim iam vir pra cima. A chance da gente fazer o terceiro e o quarto e acabar aquele jogo uma noite especial, cara, a cada vez que eu vejo esse time, o Inter não ganha 8 jogos no Brasileiro, nem gol direito faz. E era só ter controlado o jogo igual, acabar 0-0 igual o Grêmio hoje. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Acho que é desde 17 no nosso título do Carille, o Corinthians não briga mais pelo título porque o sarrafo subiu muito. Só para vocês terem uma noção como é difícil hoje ser campeão brasileiro e que lá atrás não era. O Flamengo, em 2009, ele ganhou o título com 59 pontos. 59 hoje não pega nem Libertadores, eu acho. Ou pega muito apertado. Nós ganhamos o brasileiro de 11 com 71. 71. O Palmeiras, nos últimos 3 anos, ele perdeu 2 títulos. E ele aumentou a pontuação dele. Ele fez 70, 73, 76. Ele melhorou e perdeu 2 dos 3. Então, o sarrafo subiu muito para ser campeão. Muito mesmo. Porque ou é Botafogo que está mais forte naquele ano, mais Palmeiras e Flamengo. Ou é o Cruzeiro que está mais forte e o Atlético, mais Cruzeiro e mais Palmeiras e Flamengo. Entendeu? Então, assim, se você parar para pensar, em 2017, quando a gente foi campeão, quem lutou conosco pelo título foi o Grêmio, que vinha daquele título da Liberta de 16, mas foi um time que já em 17 já não era o de 16, e quando perde do Corinthians, eu acho que era a 8ª ou 10ª rodada, lá na Arena do Grêmio, o primeiro jogo do primeiro turno, não era o primeiro jogo, era o primeiro jogo entre eles, o retorno era em casa. E aí o Corinthians abre 5 ou 7, 6 pontos, ele meio que desiste do campeonato. Aí o Corinthians faz aquela arrancada absurda, não tinha quase nenhum perseguidor, aí ele dá aquela rateada, ele dá uma esfarelada, mas a pontuação era muito alta, a diferença era muito grande, o Palmeiras encosta, mas naquele ano o Palmeiras ainda em reconstrução, o Flamengo em reconstrução, o São Paulo já capengando, nenhum time era tão forte. O Corinthians tinha feito aquele turnão, mesmo esfarelando, deu o título depois. Para você ser campeão brasileiro hoje da Série A, não é simples, entendeu? Você tem que ter elenco, porque nas Copas você vai jogar com o titular. Se você não colocar uns caras bons, nosso banco cai muito. Então aí você parte para a Copa. Porque na Copa é aquela coisa, é mano a mano, Vitória eliminou o Flamengo.
Se o Vitória jogar o pontos corrido com o Flamengo, quantos pontos o Flamengo coloca na frente do Vitória? Uns 20? É o que tá aí, mais ou menos? Vai pôr? Mas no mano a mano deu jogo. E aí os clubes partem para isso. Não tem muito o que fazer, cara. É a vida como ela é. Ó, agradecer demais, mais de 1.500, a gente, um pouquinho mais, 3 semanas, 3 meses e 1 semana e meia, mais ou menos. Estamos aí perto dos 60 mil inscritos, estamos caminhando pro Corinthians. Chamaram os caras, fizeram as perguntas, as respostas estão todas aí. Então, isso é uma parte importante que a gente tem que ficar de olho. A partir de agora, o MS Rick mandando aqui, ó, posição fetal. Ó, o Cezinha também, vocês são demais, hein? O Rafa mandando um pastel, pastel é bom. Pô, obrigado aí todo mundo que tá mandando as figurinhas e fortalecendo. Aí o MS mandando um pitisquinho. O Guilherme fala, a Safiel quita ou não a Arena? Como vai quitar a Arena com a proposta não vinculante ou quinta Arena e toma o pé na bunda? Vamos lá, vou falar. Eu vou pedir até pro pessoal da Vistudes colocar a frase do Osmar, e essa frase não tem a voz dele, não tem ainda a voz dele, não tem o vídeo dele. O que temos? A Marília Ruiz, ela faz parte da Safiel. Vamos lembrar que a Safiel, ela tem 3 idealizadores, Carlos Teixeira, Eduardo Salucci e o Maurício Chamati. E quando eles tiveram dificuldade para entrar no Parque São Jorge, para fiscalizar tudo que o Parque São Jorge estava demorando, eles criaram um comitê, uma comissão, enfim, chame como você quiser, com ex-jogadores do Corinthians, com torcedores ilustres, com alguém das organizadas, e a Marília também foi. A Marília Ruiz, trabalhei com ela no Diário Lance, e ela esteve ontem, assim como o Bambu, presidente de honra da Estopim, um cara hoje montou bandeiras digitalizadas, cara, a empresa de bandeira mais importante talvez que tenha em São Paulo, que faz bandeirão, bandeira de torcidas, bandeira de faculdades, enfim, tudo que vocês precisarem de bandeira, procura o Bamburo Bandeiras Digitalizadas, que o cara faz um trabalho incrível. E até o Rebolo, acho que é neto do Rebolo, né, que também que desenhou nosso escudo e tudo mais, e o neto dele. Então, esses 3 ajudaram ontem o Carlos e o Eduardo na reunião. E quando acabou, a Marília é uma jornalista, espírito de jornalista vai ser sempre, pode estar onde estiver, ela pegou o Osmar para trocar uma ideia. E o Osmar soltou essa frase. Essa frase não está no vídeo, essa frase não tem o áudio. Mas ela disse que para ele, eu já fiz isso também, né? Você chega para o entrevistado e fala, você vai bancar isso que você está falando? Porque eu vou publicar. Vocês querem um exemplo disso? Lá na redação do Lance, o Cartoloco, que tem o canal do YouTube dele, enfim, ele trabalhava no Lance com a gente. E aí ele foi fazer uma entrevista com o Rafinha, hoje diretor do São Paulo, lateral direito na Alemanha. E do nada o Rafinha vira para ele, entrevistando por telefone, não estava gravando. E o Rafinha fala, esse negócio de seleção brasileira para mim não interessa, não. Eu não quero ir para a seleção mais não, para mim não pega nada. Aí ele tinha sido convocado. Como assim? Aí ele falou, nossa, você sabe que a conversa aqui vai virar uma entrevista, eu vou publicar. E ele foi e perguntou, ele falou, não, pode publicar. E aí ele publicou. E deu uma confusão lascada. Foi cortado e tudo mais. Aí o que a Marília fez com o Osmar? Ela virou para ele e falou assim, o que você acabou de me falar, eu vou publicar. E o Osmar falou, pode publicar. E jogou essa daí no ar, e ela levou para o ar, claro, eu também levaria, porque ele autorizou, não era um bate-papo, e muito dirigente, jogador na resenha, conta as coisas pra gente, fala, a gente não leva para o ar. Normal. Uma coisa é entrevista, uma coisa é levar para o ar coisa que a gente não pode. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como que você cria uma confiança na pessoa. Em 2011, o Corinthians joga no Ceará contra o Ceará, ganha 1-0, gol do Catito Ramírez. Quem lembra desse jogo? Uma quinta-feira à noite. Sexta de manhã, meu voo saía e eu falei para o fotógrafo do Lance, eu falei, vamos passar no hotel do Corinthians que eles vão treinar na areia antes de embarcar de volta. Pois bem, a gente chega na areia, o Adriano não estava lá.
Aí eu perguntei para a assessoria, falei, ó, por que que o Adriano não tá? Ah, ele ficou fazendo fisioterapia dentro do hotel. Beleza, palavra oficial. Mesmo sabendo do histórico do Adriano, beleza. O Tite me chama, pisando na areia. Tessone, vem aqui, preciso falar com você. Falei, pode falar, professor. Ele falou, pô, que capa foi aquela, hein? Eu falei, qual capa? Ele disse que vocês fizeram a cabeça do Júlio César como se fosse uma gema de ovo e colocaram numa bandeja. Eu falei, professor, é o seguinte, a matéria só dizia que o Júlio tinha errado em algum lance, em algum jogo, e os conselheiros estavam enchendo o saco, pedindo a cabeça dele, pedindo para o presidente para falar com você, para tirar você do time, a gente descobriu, e aí era uma pressão, e aí o editor falou que ele estava sendo fritado e fez essa capa que a gente também não gostou. Eu e o Felipe, a gente que cobriu o clube, o Maurício, nós três, a gente quebrou o pau, mas é o editor-chefe que manda na capa, a gente não tem autonomia, e a capa saiu, mas a contragosto, a gente não queria que saísse. Ele falou, o pessoal da assessoria me falou mesmo que vocês, não era culpa de vocês, mas eu quis desabafar porque eu não gostei, estou muito chateado com vocês, porque essa capa não faz o menor sentido, uma montagem com aquela. Eu falei, eu estou muito com o senhor, eu entendo e está tudo certo. Não, era só isso que eu queria dizer. Eu falei, aproveitando que você está aqui comigo, só uma coisa, cadê o Adriano? Aí o Tite pega, olha para os lados, vê se ninguém está filmando, labial, alguma coisa assim. Ele viu e falou, vou te falar na confiança, não é para você publicar. Falei, tudo bem. Aí ele põe a mão na boca ainda com todo medo de alguém estar filmando, sei lá. Ele fala, ele passou a noite toda aí no hotel, bebeu a noite toda, não conseguiu acordar, tá lá deitado. Vamos ver como a gente vai fazer durante o final de semana, pro jogo do final de semana, mas alguma coisa vai ter que acontecer. Mas não publica. Eu falei, tá bom, não vou publicar. E não publiquei. Porque não era uma entrevista, era um bate-papo. E aí, só um bastidor em cima disso, uma história. No sábado teve uma reunião para a hora de você marcar os relacionados para o jogo do final de semana, que era no domingo. E o Tite corta ele da relação. Na reunião da comissão técnica com a diretoria, Roberto de Andrade, que era diretor de futebol, o Kleber Xavier, o Geraldo Delamore, falou, Tite, você cortou o Adriano, você tá com raiva do que ele fez na quinta, mas você não tá levando nenhum centroavante pro banco, e se você precisar? O Tite, mas o que ele fez não tem... O Tite era tudo certinho, né? Não, o que ele fez... Tite, dá uma chance pro cara, leva ele pro banco, qualquer coisa você não usa, mas você tá indo sem ninguém. Qual era o próximo jogo? Olha como o futebol, muitas vezes... Atlético Mineiro. Acontece uma coisa que foge da sua mão. Atlético Mineiro. Ele entra no segundo tempo, passe do Sheik, gol do Adriano, Corinthians 2-1, título mais perto. Futebol é louco, não é? Esse gol do Adriano em cima do Atlético Mineiro é inesquecível, mano. Ali, quem deu o título do Corinthians nesse ano, 2011, foi o Adriano nesse gol aí, mano. Esse gol aí deu o título do Corinthians. Vamos continuar aqui, mas não esquece, representa com like que tem informação importante agora. Vamos lá. De Samir, o Cebolinha vai ficar livre. O Bertolucci tem bom relacionamento com o Flamengo, eles podem liberar. O Cebolinha ganha 1,5 milhão no Flamengo, o BAP é mão de vaca, e eles devem sempre comissões e direitos, e por isso estão liberando. 1,5 milhão 1,5 milhão, né, salário do Cebolinha, pô, isso aí é merreca pro Corinthians, né? Nós somos super ricos e maravilhosos. Não, eu tô ironizando, mas eu tô falando a real. Por quê? Porque o nosso querido Corinthians adora pagar 2, 3 milhões pros jogadores. Qualquer um. O Corinthians tinha oferecido 2 milhões pro Arthur, que acho que fechou com o Santos ou tá fechando. Então o Corinthians realmente gosta de exagerar, né? O Corinthians gosta do exagero. E 1,5 milhão pro Cebolinha, cara, é um salário que é totalmente pagável, né, no Corinthians.
Então, eu acho que o salário não seria o problema. Até porque o Corinthians poderia oferecer um pouco menos, já que ele ganhava 1,5 milhão e não vingou no Flamengo. O problema, né, já entrando no assunto aqui para vocês, o problema em relação ao Cebolinha é o seguinte: o Corinthians fez uma consulta e descobriu que o Flamengo não quer emprestar, pelo menos inicialmente, aos clubes brasileiros. Só que tem outro problema também, né? O que a fonte me disse, assim, o Cebolinha é unanimidade no Corinthians. É um dos poucos jogadores que agradam todos, né? É um dos poucos jogadores que agrada a todos, desculpa. Agrada o Fernando Diniz, agrada o Marcelo Paes, agrada os auxiliares, agrada o Osmar Stabile, agrada o Parkinson Jorge, aquelas pessoas que têm influência com o Osmar. Ele agrada a todo mundo. Inclusive, uma dessas pessoas entrou em contato com o Flamengo. E o problema é exatamente essa questão, né? Envolvendo o transfer ban do Corinthians, que o Corinthians não sabe quando vai pagar. Então, assim, para o Corinthians contratar o Cebolinha, teria que, sei lá, casar muita coisa. Vende o André hoje, ou amanhã, vende o André amanhã. Né? Acho que amanhã é o dia D do André, hein? O Corinthians espera amanhã uma resposta definitiva, né, do Nottingham Forest da Inglaterra. Então amanhã é um dia decisivo em relação ao André, tá? Informação importante que eu não coloquei no blend, não citei no almoço, tô citando agora para você que tá aqui no Café da Fiel. Amanhã é o dia D. Mano, eu gostaria de ver o Cebolinha com a camisa do Corinthians, mano. Eu acho que ele ainda tem muito potencial, mano. Não deu certo no Flamengo, mas a gente já viu muitos jogadores que passaram pelo Flamengo não deram certo e deram certo no Corinthians. O Hugo Souza é o caso mais recente, entendeu? Então, mano, eu queria o Cebolinha no Corinthians. 1,5 milhão, mano, dá pra baixar esse valor aí. Dá pra baixar, pagar ele 1,200, 1,300, tá bom, de bom tamanho. Pagar 700 pelo Pedro Raul, porque não pode pagar 1,200 por Cebolinha? Ele viria com toda vontade. Pode ter certeza. Se essa proposta chegar, ele assina na mesma da hora. Fiel, comente aí você. É uma boa Cebolinha no Corinthians? Vale lembrar que o transfer ban tá aí, mas vai cair, mano. Essa semana cai. Essa semana não, hoje é sexta-feira, mas semana que vem cai. A janela só fecha dia 11. Tem tempo suficiente pro Corinthians vender o André, que pode vender hoje. Hoje, o dia D é hoje. Sexta-feira. Pode vender o André e quitar esse transfer ban, quitar algumas dívidas, sem falar que o dinheiro da Conmebol tá para chegar também, o da classificação. Então, até o dia 11 vai ter muita surpresa no Corinthians. Fiel, você tá vendo, o canal é novo. Representa com like que eu tô uma gripe da peste aqui. Representa com like, fiel, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai.